Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre os biomas do Brasil. Hoje faltam os dois últimos biomas para nós encerrarmos este assunto, tá certo? Então, bora lá. Vamos começando então agora com o bioma Pantanal. O Pantanal, ele abrange os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ocupando uma grande planície e estende-se por áreas da Bolívia, do Paraguai e de outros países vizinhos. Nesse bioma, predomina o clima quente, com temperatura média de 24 graus Celsius. O índice pluviométrico, para quem não está lembrado, o índice pluviométrico é o quanto que chove nessa região. É de cerca de 1.100 milímetros por ano, quase 1 litro. Há duas estações bem definidas: o verão chuvoso e o inverno seco. As chuvas elas concentram-se geralmente nos meses de outubro até abril. E essa época é conhecida como período de cheia, porque, como é um verão e é chuvoso, chove muito, o que acontece? Enche de água essa região. Então, nesse período, os rios dessa região eles extravasam as suas águas, inundando extensas áreas de terra. Já no período de seca, que vai de maio a setembro, e nele os rios voltam aos seus cursos normais e fica tudo tranquilo. Mas só que muitas dessas regiões eles ainda permanecem alagadas, formando lagoas. Então, nessa época de chuva, como chove muito, os rios eles transbordam, inundando áreas de terra. Quando volta a época de seca, os rios voltam para os seus cursos normais, porém, algumas áreas que foram inundadas, alagadas, elas continuam formando lagoas, como nós podemos ver aqui nesta foto. Nós temos duas fotos características mostrando ali na primeira foto A, o período de seca, ali ainda mostrando uma parte de lagoa, e na foto B, no período da chuva, quando o rio transborda de tanta água, de tanta chuva, que dá para ver bem a diferença da paisagem. As características do solo do Pantanal resultam nas constantes inundações. Como há excesso de água, a decomposição de matéria orgânica se dá de forma mais lenta, o que diminui a fertilidade. Já no período de seca, quando o nível dos rios volta a baixar, uma camada formada por areia, restos de animais vegetais, rica em nutrientes, fica sobre a superfície, tornando o solo assim mais fértil. Nos terrenos mais altos e mais secos, o solo é arenoso, ácido e pouco fértil. Nesses locais, a água infiltrada é retida no subsolo em lençóis freáticos. A fauna e a flora do Pantanal são ricas e variadas, e estão adaptadas aos fluxos das águas. Esse bioma, por estar entre a Amazônia e o Cerrado, abriga espécies de animais e de plantas desses dois outros biomas, mas também apresenta espécies endêmicas, ou seja, que só são encontradas nessa região. Nós temos aves como garças, tuiuius e araras, e os peixes como peixe-dourado, piranhas e pintados, que são os grupos mais numerosos de animais desse bioma. Nós também podemos encontrar jacarés, cervos do Pantanal, ariranhas e vários outros tipos de animais que fazem parte dessa fauna pantaneira, dessa fauna do Pantanal. Já na parte de árvores, nós podemos encontrar figueiras, engazeiros, palmeiras, entre outros tipos de árvores que muitas delas são utilizadas para uso de eh, extração de madeira, para fazer móveis, para fazer vários outros tipos de produtos. A pesca e a caça ilegal representam grande ameaça ao Pantanal. Peixes e outros animais são muitas vezes capturados apenas para entretenimento. Além disso, existe também o tráfico de animais, em que muitos deles são vendidos ilegalmente para colecionadores, criadores, pesquisadores e outro mais.
Um dos animais que era muito caçado, hoje em dia diminuiu um pouco no Pantanal, é o jacaré. O couro do jacaré ele era muito usado na fabricação de bolsas, na fabricação de sapatos, na fabricação de alguns cintos até. Então, lá atrás, décadas atrás, ele era muito procurado e muito caçado. Hoje em dia já temos algumas leis de proteção a esse animal, porém nós sabemos que temos também caçadores ilegais. Outro problema também que agride essa região do Pantanal é a pecuária não sustentável. O que é a pecuária não sustentável? Nada mais é que você desmatar um local de mata do Pantanal para plantar capim para o gado. Ou nada mais é que você pegar uma lagoa, um lugar, como vocês podem ver aí na foto, que é alagado, e você aterrar, botar terra para ficar plano e assim poder fazer as plantações de capim para o gado. E também tem a monocultura de cana-de-açúcar. Monocultura nada mais é que uma plantação de uma coisa só, ou seja, eles pegam uma boa parte da terra somente para plantar cana. Só planta cana, passa o ano todo plantando cana, não planta mais nada além de cana. E tem além suas monoculturas de cana-de-açúcar e de soja, que são as mais comuns na região do Pantanal. E nós sabemos que se você tem uma plantação grande de qualquer tipo de produto, você vai ter que usar o que muita gente chama de agrotóxico. E como nós sabemos que nessa região tem um período de chuva muito grande, todo esse agrotóxico vai acabar nos rios. E isso polui não só os animais que vivem dos rios, mas também daqueles que utilizam do rio, como é, pessoas, população ribeirinha e etc. O nosso próximo bioma é o bioma do Pampa. O Pampa, que também é chamado de Campos Sulinos ou Campos Gaúchos, é o bioma típico do sul do país, estendendo-se para além das fronteiras com o Uruguai e com a Argentina. O clima da região é caracterizado por umas temperaturas moderadas para baixa. No verão, em torno de 20 a 23 graus, e a mais baixa no inverno, por volta dos 10 a 14 graus, podendo até gear nessa época do ano. O índice pluviométrico fica entre 500 a 1000 milímetros por ano, ou seja, chove muito menos no período que deveria chover em outros biomas, fora a caatinga. Porém, no inverno chove menos ainda. O Pampa é uma palavra de origem indígena, que quer dizer região plana. Nesse bioma, a maior parte da paisagem ela é homogênea e plana. Homogênea significa tudo do mesmo jeito, tudo a mesma coisa, tudo igual. Então, a paisagem ela é tudo igual, tudo a mesma coisa e plana, ou seja, reta, lisa. Como há predomínio de plantas rasteiras como as gramíneas, a paisagem se assemelha a um extenso tapete verde, como nós podemos ver aqui nesta imagem. Então, como ele é uma região plana e as plantas elas são plantas rasteiras ou pequenos arbustos e gramíneas, ou seja, grama e capim, tem essa impressão de um campo de futebol, ou seja, um campo todo verde. As planícies são predominantes, mas há algumas colinas que são chamadas de coxilhas. Nesses pontos também podem ser encontrados arbustos ou árvores, como nós podemos ver aí na imagem bem. Nós temos a parte plana, a parte reta, aí nós temos algumas colinas e nessas colinas nós podemos encontrar algumas árvores. Próximo ao litoral, a paisagem é marcada pela presença de banhados, que são ambientes alagados com plantas como juncos, gravatais e aguapés. São regiões ricas em matéria orgânica, o que explica sua biodiversidade bastante rica, com inúmeras espécies de peixes, aves, roedores como capivara e o ratão do banhado, jacarés do papo amarelo, lontras e entre outros animais.
Porém, esse bioma ele vem sofrendo interferências humanas, bem como todos os biomas, e esse é um dos maiores problemas que nós temos em relação à natureza no nosso país. Desde os tempos da colonização, a pecuária extensiva, pecuária, para quem não lembra ou não sabe, nada mais é que a criação de gado, criação de ovelha, criação de porco, não importa, qualquer tipo de criação de animal é pecuária. A pecuária extensiva tem sido a principal atividade econômica na região. Além de proporcionar resultados econômicos expressivos, essa atividade coopera para a conservação dos pampas e da cultura gaúcha. A introdução e a expansão das monoculturas, lembrando que monocultura nada mais é que plantar uma coisa só, como nós estamos vendo aí na imagem de baixo, que nós temos uma grande plantação de um tipo só de produto. E das pastagens com espécies exóticas são as principais ameaças desse bioma, sendo responsáveis pela degradação, descaracterização das paisagens naturais do Pampa, e estimam que resta cerca apenas de 36% dessa vegetação nativa neste bioma. Então, nessa segunda foto, nós podemos ver uma plantação de eucalipto. Ainda está pequena, mas eucalipto ela não é uma planta região típica do Pampa. Porém, ele é uma árvore que ela se adapta bem aos climas frios. E o eucalipto ele é muito usado na fabricação da celulose. E o que é celulose? Celulose nada mais é que a matéria-prima, o produto que se fabrica o papel. Então, toda essa fazenda, por assim dizer, essa plantação de eucalipto, é toda para gerar celulose para fabricar papel. Porque, por mais que essa planta, essa árvore, não seja típica do bioma do Pampa, ela se adapta muito bem a climas frios. Por isso conseguiram fazer grandes e grandes plantações desse tipo aí. Fora isso, nós temos também a pecuária, que é a criação de gado e de porcos, principalmente de ovelhas, para vender sua carne e etc. E com isso nós terminamos todas as nossas explicações do bioma e não pensem que acabou por aqui. Então, pessoal, como vocês estão vendo aí, respondam a atividade pelo amor de Deus, porque eu estou vendo que muitos não estão fazendo as atividades. E tem uma pesquisazinha extra para vocês fazerem. Ou seja, vocês vão me escrever um resumo dos 6 biomas para entregar na próxima aula. E sim, vale ponto. Este resumo ele tem que abordar as características de cada bioma, a fauna de cada bioma, a flora de cada bioma, o clima, quando eu digo clima é temperatura e características de chuva e de estações do ano, e os problemas que esses biomas apresentam, tanto eles problemas naturais quanto problemas causados pela humanidade, pelo ser humano. E aí eu tenho as datas das entregas. Para o pessoal do sétimo B, vocês vão me entregar essa pesquisa dia 23/7, e para o pessoal do sétimo C, dia 24/7. Mas lembrando que a atividade que eu vou mandar hoje é para fazer e responder hoje ainda. Tá certo, pessoal? Então nós ficamos por aqui e na próxima semana nós vamos dar início a uma nova parte desses nossos biomas brasileiros, por assim dizer. Então, até semana que vem.